Bom, gente, estamos aqui recebendo o presidente da Confraria da Paraíba, né, o Maurício, que é um estado que eu sou encantado com o trabalho da cachaça na Paraíba, tá? Sou muito encantado. E acho que esse modelo da Paraíba, viu, Maurício, a gente quer entender muito o seu trabalho, né? Como que as coisas da confraria da Paraíba estão evoluindo, né? E primeiro, como que começou o movimento da sua confraria na Paraíba? Fala para a gente, por favor. Nós estamos com a Ana Laura aqui, estamos com o Otávio, né? Prazer recebê-los novamente aí e vamos seguir. Ok. Isso é uma parceria cachaceca no Brasil. Esqueço de falar isso, tá, Ana Laura? Desculpa. Isso mesmo. Estamos juntos para descobrir, né, a realidade das confrarias do Brasil, né, Arnaldo? Isso. Seu som tá bem Eu achei o baixinho, seu Ana. som meio baixo, viu? Não sei se tá. O som da Ana Laura tá bom? Tá baixinho para mim. É só ele aumentar aí o volume dela aí no Tá celular. bem baixo também, acho que pode ser o fone dela. Tá. Bom, Seu vamos som lá. tá Bom dia, baixo, Ana Laura, mas vai Otávio. falando, Maurício. Bom dia, Arnaldo, Ana Laura. Bom, a confraria começou a partir de uma ideia que eu tive de juntar pessoas assim, que eu tenho um e-commerce de cachaças também, né? Companhiadacachaça.com.br. E eu fiz um grupo de clientes daqui, né? E esse grupo a gente sempre conversando e eu tive a ideia de montar a confraria, apesar de que aqui já tem duas confrarias, né? Tem a confraria da Lapada e a confraria, a Academia Paraibana da Cachaça. Inclusive, eu fazia parte de uma delas, né? Mas, assim, eu sempre tive um pouco de necessidade de ter uma coisa mais dinâmica, de ter uma periodicidade, de juntar as pessoas, de discutir cachaça, de ministrar cursos. E a gente resolveu, aproveitamos que o dia... A Ana Lara saiu? Não. Não, a Ana Laura só tá trocando o som dela, mas pode seguir. Tô Então, aqui, eu lancei a eu só ideia, todo mundo tirei, achou... só tô Resolveu, trocando meu resolveu. O fone. som tá ótimo. Pode seguir, Maravilha. Maurício. Sim, aí eu lancei a ideia, todo mundo achou muito legal, muito interessante. A gente montou uma diretoria e a gente tinha essa pretensão inicial, era sermos um centro formador de capacitação de pessoas, né? Levar informação, levar conhecimento, não necessariamente cobrando por isso, mas fazer as reuniões para que a gente sempre tivesse uma palestra, um diferencial, né? Falar a respeito de produção de cachaça, história da cachaça, literatura. E a gente aproveitou o dia 10 de junho de 2022, que era o dia da cachaça da Paraíba, né? O dia da cachaça paraibana. 10 de junho porque foi a data em que foi assinado a lei lá que define a cachaça da Paraíba como um patrimônio cultural e material, né? Então, no dia 10 de junho de 2022, a gente fez a nossa primeira reunião, uma reunião bem grande, 50 pessoas, e todo mundo naquela animação, e foi muito, muito interessante. E logo no início, nós tivemos 5 produtores de cachaça também participando da confraria, e demos início ao processo lá, né? Ao longo do tempo, a gente identificou algumas coisas, teve algumas correções aí de rota. A gente estava com um tom assim, muito professoral, muito, muito acadêmico, e a gente viu que as pessoas não estavam se enquadrando tanto nessa toada, né? Então a gente acabou informalizando mais as reuniões, o que ajudou muito a trazer outras pessoas. E, enfim, fizemos agora 2 anos, todos os meses a gente se reúne, ou numa terça ou numa quarta-feira, e a gente, desde a nossa primeira As reunião, a gente reuniões nunca são deixou. quarta-feira? As Terça reuniões ou são quarta, terça ou quarta? ou quarta. Ah, legal. E é no A período gente tem, da noite? Como é que é? a gente começa às 19 horas e vai até a bodega fechar. Ah, que legal. Então a gente tem um Ana grupo Laura, você fechado, quer perguntar, Ana a gente Laura? tem um grupo, a gente tem um grupo aberto, que é o grupo Papo de Cachaça, e tem um grupo fechado só para a gente tratar de assuntos da cachaça.
Então, todo mês, a gente define o local, a gente faz uma enquetezinha lá sobre o dia, se é numa terça ou numa quarta, e o local, né? A gente escolhe 3 locais, 4 locais, a gente deixa lá na enquete. Os mais votados é o que vai, ser o encontro. Então, a gente tem alguns locais que a gente já consagrou como excelente para a gente se reunir. E todo mês a gente está num lugar diferente. A gente estava muito aqui no circuito de praias, né? Tambaú, Cabo Branco, a Dessa, Manaíra. E agora a gente está entrando mais para os bairros, sabe? Levando a cachaça também para os bairros. A gente já fez duas reuniões nos bairros e vamos continuar dessa maneira. Eu acho que ao longo desse ano a gente vai fazer pouca reunião na praia. Porque, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, talvez eu esteja falando demais. Não, deixa eu fazer só mais uma pergunta. Eu gostaria de saber a que você acredita a diferença do consumo de cachaça, por exemplo, na Paraíba e até mesmo dos outros estados do Nordeste e do Brasil. O que que você acha que o consumo de cachaça do Alambique na Paraíba e até mesmo a forma da Paraíba consumir a cachaça, eu gostaria que você explicasse aquele negócio da long neck. Você falou que é mais para turista, numa conversa prévia que a gente teve, mas eu acho aquilo ali maravilhoso. Conta para a gente sobre isso aí. O paraibano gosta de tomar cachaça gelada ou é só para turista mesmo? Segue para nós aí, em cima disso aí. É uma pergunta tem que ser respondida com certo tempo, né? Essa questão de por que o paraibano gosta tanto de cachaça, aí a gente tem que conversar um pouco sobre história, né, Arnaldo? Vai, vamos lá. Tá, então vamos lá. Essa pergunta aqui sempre me faz, né? Por que a Paraíba tem uma produção, tem um consumo tão pungente de cachaça e outros estados que tem até mais tradição, né, histórica, não. Aí eu vou ter que trazer, aí eu vou começar a conversar aí a partir do século XIX, né? É justamente a época em que os engenhos centrais faliram, né? E a gente começou o processo de produção usina, né? Engenho central, você tinha um engenho central e você só produzia o açúcar e a aguardente, né? E a plantação era com os agricultores, então era separado. Então esse sistema faliu e a usina começou a trabalhar integrando esses dois mundos, né? Então, com capital estrangeiro e capital também estatal, os usineiros começaram a entrar dentro dos estados e comprando terras e colocando as terras dentro do seu portfólio, né, de terrenos para plantação de cana. Pernambuco foi muito atingido por conta disso, né, porque Pernambuco tinha um solo maravilhoso, tem um solo maravilhoso, que era o chamado Massapé, ou Massapê, mas os pequenos engenhos foram todos comidos pelas grandes usinas, né? Derrubava para plantar cana e a estrutura servia apenas como para guardar trator, guardar implemento agrícola, né? Então, tem uma historiadora de Pernambuco que diz que é como se fosse o lança-chama no formigueiro, sabe? Então, eu estava fazendo as contas, a produção de uma usina equivalia a 120 alambiques, produção de alambique. Sem contar também que a gente pensa que a tecnologia da coluna é recente, não. A primeira coluna de destilação chegou no Brasil em 1877. Então, quando você comprava o maquinário do engenho central, já vinha uma coluna de destilação para aproveitar o melaço da cana, né? Mas Então, eu tenho muita hoje na Paraíba tem coluna ou não? É só alambique? A gente tem uma coluna aqui que é a cachaça caranguejo. Só Agora, caranguejo. outras como a Triunfo, a própria Matuta, a Volúpia, tem coluna, mas é a produção de cabeça e cauda para fazer álcool veicular, né? Para os Não, carros isso aí eu também tenho. Eu acho que é importante é, ter. Mas é, todas elas usam o sistema de alambique, né? isso. Todas elas usam o sistema de alambique. Então, voltando. Então, o que aconteceu na Paraíba? A Paraíba, ela teve a parte do litoral também foi muito afetada pelas usinas. Usina São João matou muito engenho. Sobrou lá só engenho em São Paulo. E na região do Brejo, eles não chegaram, os usineiros não conseguiram chegar por dois motivos. A questão da geográfica, que é uma região de serras, né? E também porque eles estavam vindo, começando, na verdade, né? Um tardio ciclo do café.
na região lá do Brejo da Paraíba. Então, eles não queriam, os caras não queriam vender as terras que eram tão promissoras para o café para pagar um preço lá embaixo para os negros plantar cana, né? Tanto que quem visita a Areia, Arnaldo e Otávio, acho que a Ana Laura já conhece, né? Tem um Conheço, casario, sim. a areia tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, né? Tem um casario maravilhoso que é toda ela advinda desse período aí, 1910, 1900 até 1925. São os Ô, barões do Maurício, café então paraibano. Então, a topografia de Areias é mais montanhosa. é brejo de altitude. Então, isso dificultava muito a questão da agricultura para cana-de-açúcar no formato usina, né? O café sempre viveu muito bem com a cana para os pequenos engenhos, né? Nossa, Então, ele Maurício, eu acho que você sempre... falou um negócio aí que tem tudo a ver com o que acontece aqui em Minas Gerais. A zona da mata, onde eu tenho uma alambique em Itaverava, no Anuário da Cachaça, deu como a maior densidade de produção de cachaça do Brasil. E é uma região montanhosa e difícil de fazer usina, porque você não consegue cortar mecanizado aqui. E aí preservou os pequenos alambiques aqui também na Zona da Mata. Depois você dá uma olhada no Anuário da Cachaça, o tanto que tem ali na região de Itaverava, de Alambique. Tem tudo a ver com o que você acabou de falar que aconteceu então em Areias. Nossa, você está me Exatamente. ajudando a decifrar a história aqui de Minas também. A areia e o brejo como um todo, né? Mas é tanto que a primeira usina só se foi instalada na região em 1900, no final do século XX, né? 1928, 1930, em Alagoa Nova e Areia. Então, isso preservou, justamente, isso preservou a pequena produção de rapadura, o grande elemento de produção era a rapadura, e o subproduto, a aguardente, a cachaça. Então, essa semente aí de cachaça, ela veio justamente desde o início. Claro, já existia muito antes, né? Mas isso preservou a cachaça. E o sucesso dos alambiques da região do Brejo Paraibano, de Areia, de Bananeiras com a rainha é uma referência nacional, né? De aguardente, né? O sucesso desse pessoal foi incentivando outros produtores a também colocar o seu alambique. Então, muita gente deixou de produzir rapadura para produzir exclusivamente cachaça, né? Aí, ali em 75, teve o Proálcool também, que também teve uma série aumentou muito a questão de latifúndio, né, nessa época. Mas com o fim do Proálcool, em 85, então aí voltou com tudo, né? Em 85, a produção, assim, deu todos os alambiques, né, os engenhos que plantavam cana para o álcool, continuaram o negócio e colocando o seu alambique. Foi o caso, por exemplo, da cachaça Gregório, né, que também foi acho que foi a oitava melhor no ranking de brancas da cachaça. Uma cachaça excelente, encorpada 45, mas a produção de cachaça de qualidade na Paraíba realmente é recente, mas a história dela, ela vem justamente daí, né? Foi preservada, eu sempre digo, né? Quem salvou a cachaça da Paraíba foi o café. E, Ana Laura, enfim, o pessoal sempre fala, né? O paraibano gosta de beber cachaça sem vergonha, né? Não tem essa história de botar cachaça embaixo da mesa, não. O pessoal faz a questão de botar em cima mesmo. E tem muito marketing, né? Todo mundo aproveita muito esse marketing da cachaça. E tem essa história de trazer véu de noiva, né? Do freezer, ou coloca a garrafa dentro de um bloco de gelo, né? Que serve no bloco de gelo, o pessoal tira foto. Eu falo que isso é legal para turista, né? Mas enfim, isso tudo vai alimentando essa grande coisa, né? Que é o mundo da cachaça daqui. mas nas reuniões da confraria, vocês bebem cachaça normal ou gelada? Ou não tem esse hábito, ou varia? Não, nas confrarias, nas reuniões, quando a gente tem condições, a gente coloca resfriada, né? Tá. 17, 18, 20 graus, né? Mas depois de um certo tempo não dá mais para resfriar e a gente toma a temperatura ambiente mesmo, que não é uma referência, né? Esse negócio de tomar cachaça a temperatura ambiente é meio complicado, né? Mas aqui à noite, né? 25 graus, 26, é tranquilo. Maurício, muito bacana isso tudo que você está dizendo. Eu queria que você contasse para a gente o seguinte, sobre a questão desse perfil dos confreiros, né? Eu achei muito interessante quando você disse que no início as reuniões estavam sendo mais formais, né? Num tom mais profissional e com o tempo vocês foram ajustando. O perfil do público hoje que compõe a confraria, eu queria que você falasse um pouquinho desse público e também o seguinte,
o que que você sente que eles têm mais interesse? Realmente reunir, degustar uma boa cachaça e confraternizar, ou aprender, né, essa parte cultural que é tão rica na Paraíba, aprender sobre as marcas, trazer produtores para falar para eles, fazer visitas a alambique, aí tem muito alambique próximo. O que que é o perfil, assim, se é que a gente pode traçar sobre esse interesse, né, no que diz o interesse desses confreiros e confreiras, né? Ok. A gente tem, assim, a gente tem um perfil, um público bem diverso, né? Primeiro porque a gente quis imprimir um trabalho de seriedade, né? Tanto que a gente criou nossa logomarca, né? Confraria Paraibana da Cachaça, a gente registrou no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, a gente registrou a nossa associação em cartório, a gente não virou CNPJ porque a gente não viu demanda, né? Mas a gente está lá registradozinho no cartório. Quando tiver necessidade, é rápido para a gente virar empresa, pelo menos uma associação. E a gente sempre trouxe pessoas assim, nós temos 4 produtores, né? Tem o Murilo da Nobre, tem o Alexandre da Gregório, tem o outro Alexandre da Cachaça Baraúna, uma cachaça maravilhosa também. E tem também o Júnior, né? De uma cachaça que vai entrar no mercado agora, a cachaça Jardim. Então, assim, nós temos o pessoal da faculdade, por exemplo, a diretora do centro do diretório do diretório não, né? De Química da Universidade Federal, professor de Química da Universidade de Areia também. A gente tem doutores, né, em Sociologia e tal. Então a gente tem assim, tem também o consumidor normal, né? Consumidor normal não é o consumidor comum que não tem tanta intimidade com a cachaça. Mas a gente sempre tem a cachaça do mês. Então essa cachaça do mês a gente traz ou o produtor, quando for possível, às vezes a gente faz até uma videoconferenciazinha com ele, né, para ele explicar a cachaça, explicar o processo. A gente fez agora com o Boni Contro, na retrasada, né? O Natanael, lá da Cachaça Companheira. A gente fez com a Saniatu também. E, por exemplo, esse nosso último encontro foi as cachaças que foram ranqueadas entre as 50 melhores da cúpula, né? Então, o Murilo foi explicar como é que funciona a cúpula, né? Como é que é o processo de escolha das cachaças. Então, assim, a gente saiu desse tom professoral. E outra coisa também, Ana Laura, é o seguinte: a gente estava numa pique de elitizar demais, sabe? Vamos trazer fulano que é doutor em química, vamos falar de ciclano que é produtor, vamos trazer fulano que é médico. A gente tem médico, tem fisioterapeuta. E o que é que acontece? A gente começou a se distanciar do bebedor comum. Aí a gente perdeu um pouco da essência. Por isso que eu falei que a gente teve que fazer essa correção de rota, sabe? Ficou muito elitizado, umas conversas assim muito altas para quem chega assim neófito e diz, puta merda, eu não vou conseguir chegar perto desses caras. Então essa questão da maturidade, né? E também outra coisa, a gente estava trazendo cachaça premiada, cachaça ranqueada e tal, e a gente também tem que trazer também as cachaças. A Paraíba é famosa, né? Era famosa e continua sendo com a produção de cachaça branca. Então, vamos trazer também a nossa bebida aqui do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? E também são cachaças excelentes. Igual o Uber, eu fui semana passada, o cara do Rio de Janeiro aqui na Paraíba, vai me dizer uma cachaça boa? Eu disse aqui, ruim é você dizer uma cachaça ruim, sabe? Que a maioria é cachaça boa. Mas, assim, a gente teve essa maturidade nesse caminhar de a gente ter pé no chão, não glamourizar tanto a cachaça, não fazer jogar tantas purpurinas em cima dela, ter uma linguagem acessível para as pessoas, não falar em carbamato de etila ou em acidez, sei lá, volátil. Não, vamos falar a língua do povo para a gente realmente conquistar. E a gente tem tido um sucesso muito bom, muito, muito interessante, né? Então a gente tem realmente trazido pessoas interessadas e interessantes, né? Pessoas que a gente sabe que tem potencial e que valoriza a bebida, né? Então, assim, o nosso público ele é bem diverso, mas a gente tem... E outra coisa também, sabe, Ana? É uma preocupação, a gente está com 33 pessoas agora, né? Nós estamos com 27. Então, eu disse, olha, essas 6 vagas aqui, a gente tem, o nosso limite é 30, né? A gente bota mais 10%, né? Então, a gente vai trazer mulher para a confraria, né? Então, a gente vai pegar essas 6 vagas aqui e vamos trazer as mulheres, porque a gente estava só com 2. Sim, eu esqueci, entre os nossos confrades tem também a Maria Júlia, né, que é a sua Sim, proprietária, produtora do da Engenho Triunfo, Triunfo, né? né?
Mas Então, a por gente que está com tem essa limite preocupação de também agora de vagas? trazer mulheres e conversar também com as mulheres sobre cachaça. Trazer cachaça interessante para as mulheres também, para não virar um clube do bolinha, né? Então, assim, essa Maurício, questão da Perfeito. maturidade agora é uma coisa que a gente só pode conquistar com a quilometragem da confraria, com as conversas, né? Com os relacionamentos e com o tempo, né? Maurício, por que você acha importante esse limite de número de vagas para a confraria? É o seguinte, a gente tem reuniões fechadas, né? Na verdade, todas as nossas reuniões, a gente tem, no máximo, a gente traz no máximo 2 convidados. A pessoa me avisa com antecedência e a gente coloca lá na relação. E também a gente tem as reuniões abertas, como foi essa nossa última, né? Que foi a nossa reunião de aniversário. A questão do número de confrarias, de integrantes da confraria, se deve pelo seguinte: a gente não tem, como por exemplo, a Copo Furado, né? A Copo Furado sempre faz a sua reunião no mesmo lugar, né? E nós somos itinerantes. E nem sempre todo lugar comporta um grupo de 40 pessoas, de 30 pessoas, né? Se a gente fazer uma reunião aberta, ou 25, que é a média da nossa reunião, nem sempre eles acomodam tanta gente. Como a gente está querendo fazer um trabalho de interiorização, e geralmente são instalações mais simples, mais menores, então a gente pensa, se a gente abrir demais, então a gente vai chegar um momento que a gente vai ficar muito grande. E outra coisa também são os nossos passeios. A gente faz 2 passeios por ano. E quando a gente fez o nosso primeiro, a gente teve que contratar 2 vans para levar todo mundo. Então, tem toda aquela logística de ter uma pessoa de cuidar de um grupo, outra cuidando de outro. E, assim, o primeiro não foi tão bom. O segundo foi maravilhoso. O primeiro não foi tão bom porque era muita gente. Então, a gente resolveu diminuir o grupo de forma tal que a gente pudesse ter um controle legal e ter os espaços bons para a gente se reunir. E outra coisa também, sabe, Arnaldo? O grupo estava tão grande que a gente não se conhecia. Chegava lá e dizia, participar da conversa, eu sou. Então, os próprios membros não se conheciam. E como a gente estava querendo justamente integrar as pessoas, né, criar um corpo, estava difícil com tanta gente. Então, por isso que a gente resolveu deixar com 30. 33 Entendi, agora, né, que já temos. Muito entendi. interessante. E outra coisa, Maurício, que eu queria saber, você é uma pessoa que, né, é um pesquisador sobre cachaça, se qualificou hoje, inclusive está ministrando cursos de sommelier de cachaça, enfim, fazendo um trabalho assim de formação, e aí pela Paraíba, e talvez até em outros lugares, você até conta para gente, como é que é a possibilidade de trazer esse conhecimento mais formal, e aí não estou profissional, mas também ofertando cursos para esse grupo, né, até para o nivelamento de conhecimento. Você acha que cabe isso ao interesse deles nessa questão de aprender mais? Porque na troca de experiência a gente aprende muito, né? Mas aprender mais e aprofundar nesse conhecimento cachaceiro, até porque a confraria é um grande difusor dessa cultura, né? Onde ele chega, ele impacta, né? No bar que ele chega, Uhum. no lugar que ele chega, né? Foi importante você falar isso, porque dentro da confraria, a gente tem gente muito capacitada na área de cachaça, né? Então, todo ano, nós fizemos em 22, 23 e vamos fazer agora o primeiro em 24. Todo ano a gente tem uns cursos, né? O curso introdutórios, que é esse que eu faço, de 4 horas. Ontem eu ministrei 2 cursos em Areia, semana que vem vou ministrar mais 2, em Pilões, também, outra cidade aqui. Mas, assim, todo ano a gente oferta 2 cursos grandes, de 24 horas de sommelier. Completam. Então, a gente tem, eu vou falar da parte da legislação e da parte da história da cachaça. O Murilo vai falar da parte sensorial, né? Análise sensorial, preenchimento de ficha, degustação. Aí a gente tem um mestre dentro da confraria também, tem um chefe de cozinha, Adilson Santana, que vai falar sobre harmonização com comidas, e temos também um bartender, que é o Murilo, me fugiu o nome dele. Tá, o bar. Que ele Não é vai o trabalhar com a Moisés? parte de Não é o Moisés que está Moisés com vocês? Não é Santana, o Moisés Moisés? Santana, Moisés. Moisés. Moisés vai falar sobre a parte de coquetelaria. Então, assim, a gente faz um curso bem completo, geralmente a gente faz dentro de um engenho, né? E a gente vai também ver o processo de produção, né? Alambique, né? Se tiver um problema lá no sensorial, onde é que esse problema pode estar aqui no processo? Então, assim,
É um curso muito bacana. A gente fez, já fizemos 4 nesses 2 anos e vamos fazer mais 2 esse ano. Então, o pessoal da confraria tem 50% de desconto, de acordo com o nosso caixa, que a gente também tem o nosso caixa, né? A gente pode até franquear o curso. Ele é aberto, né? Mas o pessoal da confraria tem prioridade. E os cursos também, eles têm no máximo 20 pessoas. Porque quando a gente começa a tratar de cachaça, na parte teórica o pessoal fica bem certinho, né? Mas na parte, quando começa a mexer com cachaça, o pessoal fica muito alegrezinho, muito brincalhão, e a gente percebeu que fica difícil você controlar o grupo com tanta gente, né? 20 a gente já fez até com 25, mas a nossa meta são 20 pessoas. Então a gente fornece esses cursos de capacitação de sommelier 2 vezes por ano. Maurício, você comentou aí que quando se mexe com a cachaça, todo mundo fica um pouco feliz, né? E os destilados são chamados de spirit, né? Tem uma coisa que transcende neles. E aí os É, destilados também, eles têm uma divisão hierárquica, assim, classista, muito relacionada não só aos destilados, bebida fermentada também, né? Muito relacionada a momentos, né? Tipo assim, para brindar no Natal, nós bebemos determinada bebida. Para comemorar uma aquisição, nós compramos. Tem tradições com. O champanhe é repleto de tradições, né? Quando você compra um iate, você quebra uma garrafa de champanhe ali. Então, as bebidas uhum, estão muito relacionadas à tradição e essas tradições colocando as pessoas em seus devidos lugares, né? Sempre de uma maneira muito elitista. Mas a cachaça, quando a gente percebe ela enquanto esse spirit, enquanto esse veículo de comunicação social, ele é muito relacionado à felicidade. Não é a primeira reunião que a gente faz aqui com a Ana Laura, com o Arnaldo, e a gente sempre chega nessa encruzilhada da cachaça como manifestar essa felicidade, e é uma coisa muito brasileira, né? Parabéns aí pela Confraria Paraibana. Eu estou adorando acompanhar aqui a entrevista. Eu gostaria só de fazer essa observação, porque não é a primeira vez, né? A gente está sempre vendo a cachaça como essa manifestação de felicidade do povo brasileiro. E é muito interessante, porque a gente não é muito relacionado a outras bebidas. Talvez a tequila tenha esse lugar também de felicidade, né? Muito uhum. pelo menos essas bebidas sul-americanas, a gente tem visto isso. Essa questão da associação de cachaça com evento é interessante, porque a gente tem aqui uma coisa que acho que se perdeu, acho que talvez em Minas Gerais ainda tenha, né? Que é um termo pernambucano, né? Mas também é usado aqui na Paraíba, chama de cachimbo, né? A cachimbada da criança. Então, quando nasce uma criança, o pai recebe os amigos, as amigas, para uma cachimbada, que é a comemoração com cachaça, que é a comemoração do nascimento da criança. Outra coisa também que a gente ainda encontra aqui é o beber o morto, né? No velório, você servir cachaça. Isso aí eu vejo aqui muitas. A minha esposa é sertaneja, lá de Patos. A gente foi passar o São João lá, a gente sempre está por lá. E é muito comum você ter um velório, né? E tem muita gente que vai para o velório só para tomar cachaça, mas tem um café, tem um bolo e tal, mas tem a cachaça para beber o morto. Enfim, aí vem a questão da cultura mesmo, né? Então, é uma coisa que hoje, nas capitais, a morte é uma coisa totalmente insípida, inócua, né? Você bota uma pessoa ali, lá, bota um morto lá numa sala, faz lá o velório, daqui a pouco pega um carro e vai para o cemitério, né? No interior, onde isso ainda não é ainda tão difundido, né? Você ainda bota o defunto na sala, bota na varanda e faz uma comemoração, entre aspas, né? Pela morte do Sim. camarada, brindando com cachaça, né? Mas é interessante essa questão da cultura. E fora aqui tem as festas populares, festa do Bode Rei. Onde tem festa aqui na Paraíba, tem cachaça junto. Ô Maurício, mas não acontece, porque eu fiquei muito intrigado com esse negócio do grupo ser ter um limite de número de alunos. Os camaradas que fazem os cursos com vocês, né, eles vão ficar apaixonados com toda certeza pelo nível que eu vi que você está falando que é o curso seus. Eles não interessam em entrar na confraria, como é que é? Aí depois, porque pode acontecer esse movimento, né? O cara faz o curso, aprende, fica apaixonado e queira entrar na confraria.
tem um plano B para isso? Como é que é isso daí? Ou realmente é fechado e não tem como? Eu fiquei curioso com isso. Essa Porque, na questão realidade, a do, maioria das confrarias, a gente viu aí uma dificuldade que está tendo na confraria do Paraná, por exemplo, né? Mas com um trabalho maravilhoso que está sendo feito lá também e que vai retomar agora depois da pandemia. Mas a dificuldade deles agora é de ter número, né? E você parece que está nesse limite de número e tal, logicamente que devido ao espaço dos bares e tal, mas eu fiquei curioso quanto a isso, sabe? Se um aluno seu quiser entrar na confraria, como é que você vai proceder? É muito comum a gente ter aluno na confraria. Eu acho que hoje uns 40% das pessoas que estão na confraria são egressas dos cursos de sommelier. Mas Ah, que legal. a gente tem esse número, e a gente tem, sem empáfia nenhuma, a gente tem uma lista de espera, né? Então Ah, a gente dá uma peneirada bem legal na pessoa. o som. A gente tem alguns critérios para você permanecer na confraria, né? A gente tem uma contribuição mensal de R$ 25. Esse dinheiro a gente vai acumulando. Por exemplo, agora a gente fez a nossa festa de aniversário, a gente ofereceu um almoço, né? Um almoço e jantar, né? Começou às 16 horas, foi até às 20, às 9 da noite. Então a gente teve um almoço completo, teve as cachaças, a gente comprou tudo, dinheiro oriundo do nosso fundo de caixa, né? Chamou os familiares, então foi uma festa bem grande, agora tudo 0800. Então, a pessoa que não contribui, a pessoa que não está participando, a pessoa que falta assim, sem justificativa, então a gente conversa com ela se ela tem interesse em continuar, se não, aí a gente vai abrindo as vagas, né? Mas o nosso, até para criar também uma Interessante, porque expectativa, né? isso Valorizar a pessoa. gera no marketing um nome que produz venda, que é a escassez. Quando você tem a escassez, o Exatamente. cara valoriza a oportunidade que ele está tendo, porque senão Aham. ele vai ter que dar a vaga dele para outro. Muito interessante isso aí. Pode ser uma técnica para outras confrarias também usar. A gente, de forma alguma, a gente é aberto, por isso que a gente tem um grupo fechado, né? Tem um grupo aberto, que é o Papo de Cachaça, né? E no fechado, a gente só trata de assuntos da confraria. Então, vira um marketing, vira assim, valoriza as pessoas, o fato de estarem na confraria. E quando a gente percebe que a pessoa está muito distanciada, ou mesmo por questões pessoais, eu vou viajar, estou doente. Até agora um colega nosso está com mal de Crohn. Disse, Maurício, eu vou ter que me afastar porque eu não vou conseguir participar das reuniões. A vaga dele continua ali, mas a gente abre para outra pessoa. Se ele voltar, a gente adiciona, né? Mas a gente sempre Uhum. está com esse número, até para que a gente tenha uma constância de fluxo de caixa, né? Tem que ter gente. Mas não Sem é dúvida. E aberta, não, e a outra, gente não tem interesse. e essa história do comprometimento, né? E eu até te parabenizo, você e a diretoria. Eu acho que né, a comparsa é uma confraria de 2 anos muito consistente, muito madura, que nasceu muito planejada. Isso não é muito usual. Geralmente é um grupo de amigos que vai se encontrando e daí vai compondo ali o regulamento de uma forma bem leve e informal. Mas no caso de vocês, não. Eu acho que vocês já trouxeram uma série de informações que deu à comparsa essa robustez. Então, acho que vocês estão de parabéns. E eu queria aproveitar e perguntar se você percebe que né, os confrades e as confreiras têm uma preferência por cachaça branca ou envelhecida, até baseado naquela coisa que eu já escutei muito, né, desde que eu entrei nesse universo da cachaça, que de 10 cachaças que se degusta lá em Minas, por exemplo, ou no Sudeste, é, geralmente a metade ou mais da metade é envelhecida. E aqui no Nordeste, a preferência é pela branca. Ainda tem isso, ou os blends, os processos de envelhecimento já estão conquistando os consumidores, né, da Paraíba, em especial, né, os membros da confraria, digamos assim. Olha, a nossa história com cachaça envelhecida é recente. Você tem uma ideia? A primeira cachaça que ganhou prêmio envelhecida aqui, o armazenado, enfim, o amadeirada, foi a cachaça nobre em 2019. Então, é muito recente a nossa história aqui com cachaça envelhecida. O forte mesmo, de fato, é a cachaça branca encorpada. Tem gente que fala que
trabalha com diminuição do volume, tem muita cachaça com 39, justamente para conquistar o público feminino. Minha esposa não gosta desse termo, né? Porque acha que isso é machismo, né? Se homem gosta, por que mulher não pode gostar de uma cachaça mais encorpada, né? O paladar é o mesmo. Verdade. Mas, de fato, o que a gente percebe também, outra preocupação da gente, Ana Laura, que eu estava falando mais cedo, é essa nossa preocupação de elitizar demais a cachaça. Porque a cachaça branca, o pessoal toma como um produto mais simples. Aí a gente faz um curso de sommelier, aí o camarada só quer tomar agora cachaça premium, extra premium, e geralmente é um pessoal que tem poder aquisitivo para bancar 300 pau, 280 numa garrafa de cachaça, né? E isso aí acaba criando, como eu falei, né, um distanciamento do bebedor comum. Então, a gente sempre tem preocupação, toda a nossa reunião, a gente sempre traz uma cachaça branca local, justamente para a gente valorizar esse nosso produto, né? Então, a gente tem muita cachaça branca. Mas a gente percebe também, isso aí em conversa também com outras pessoas da própria Paraíba, é que os produtores agora têm todos eles têm a sua branca, mas eles estão centrando mais aqui nas amadeiradas, né? Que são as que têm maior valor agregado, né? Mas o nosso trabalho é justamente esse, né? A gente conscientizar que a gente veio daqui, a gente veio da branca, a gente não pode perder essa referência, né? E falar só sobre medalha, isso daí é uma besteira que não é o que a gente está querendo. E Ô, não, Maurício, mulher bebe tudo aqui. Mulher bebe cachaça encorpada, bebe Nobre de 50% e gosta, aquela intensa da Nobre, o pessoal adora, né? Só que é cara, né? Mas não pode trazer em toda reunião. Mas todo mundo bebe tudo. Oi, Arnaldo. você Otávio, comentou sobre a cachaça branca ser a Ah, referência, assim. Otávio. Parabéns, porque eu acredito que precisa ser assim também. A gente não pode se é isso, nós precisamos ter uma referência que o povo tenha acesso, que o bebedor comum tenha acesso mesmo, porque se a gente começa a estar nesse lugar de elitizar o paladar, nós começamos a caminhar para um lugar que é longe do bebedor, do povo que da bebida que as pessoas estão Exatamente. bebendo todos os dias, né? Então, parabéns, eu gostei muito da fala, eu acredito que seja esse lugar mesmo que a gente deve procurar estar, porque o lugar da elitização, aí a gente privilegia a cachaça para alguns e cria a ideia de que existe a gente marginaliza, né? A cachaça não pode ir caminhar nesse lugar de se elitizar, porque é nesse discurso aí que mora uma marginalização, e a cachaça passa Sim. por esse processo, é uma super responsabilidade ter esse olhar. Otávio, mas eu enxergo que, desculpa aí agora dar uma opinião minha, né? Eu estou me entrevistando o Maurício, eu vou dar uma minha opinião. Eu enxergo que o acondicionamento, ele veio, né, em cima de uma série de preconceitos em cima dele, que eu acho que vão ser quebrados, mas ele veio também para dar oportunidade ao consumidor que quer conhecer algumas madeiras e não tem muito capital, de apreciar um produto com essas madeiras num custo mais em conta. É lógico que hoje, como isso é uma coisa nova, hoje isso ainda não está totalmente difundido, e acredito que na Paraíba ainda também não esteja. Mas isso aí vai democratizar também a cachaça amadeirada e os blends, com toda e absoluta certeza. Isso, se depender do trabalho do Cana Brasil, vai acontecer. Maurício, eu também te perguntar o seguinte: qual, assim, na sua opinião, na opinião de vocês da confraria, qual a importância, né, desses grupos que estão aí cada vez mais em maior volume, maior número no Brasil, de confrarias, para impactar, né, a sociedade como um todo em relação à cachaça? E qual que é o papel delas, né? Como é que você acha que isso pode contribuir ou está contribuindo, né, com a quebra de paradigma, a difusão dessa cultura, inclusive, quando eu falo cultura, da cultura cachaceira e de tudo, né, que perpassa, né, porque cachaça é cultura, né, e muitas vezes, por muitos, ela ainda é vista como uma bebida, às vezes uma bebida de qualidade inferior. Então, qual que é o papel das confrarias, né, como é que isso impacta, na sua opinião, na opinião dos, né, dos membros da comparsa?
Eu acho que é extremamente importante, sabe, Ana? Porque até assim, quando a gente leva um convidado, a pessoa fica maravilhada com o mundo da cachaça. É um mundo muito bonito, assim, e a gente sempre que está junto lá, a reunião é de alto nível, a gente conversa, a gente prova, não tem excesso, ninguém nunca saiu, enfim, embriagado das reuniões. Então o pessoal percebe que cachaça pode ser outra coisa, né? É diferentemente do que ele tem como um conceito pejorativo, né? E isso atrai muitas pessoas, né? Isso atrai demais. Então, a gente tem que pensar justamente isso, ter uma confraria, mas não ter uma confraria só para se reunir e beber cachaça. Tem um porquê. Toda a nossa reunião, a gente tem um porquê da reunião, a gente tem uma cachaça da reunião. Não é mais no tom professoral, às vezes é só sentado na conversa, mas tem a conversa lá que a gente vai disseminar. E outra coisa também, através das confrarias, eu acho que a gente tem condições de levar a cachaça a outro patamar. Por exemplo, no ano passado, a gente estava pensando o que a gente ia fazer em comemoração ao Dia da Cachaça, 13 de setembro. Aí a gente pensou, "Pô, vamos fazer um trabalho de doação de sangue no Hemocentro?" Aí fomos todos lá Cachaça, para o Hemocentro, cachaça do bem, né? Uma cachaça do vestidinhos bem, com uma com a ação. camisa da Compassa, a Confraria Paraibana da Cachaça. Eles fizeram uma campanha, né, chamando o pessoal para fazer a doação, o pessoal do Hemocentro, que estava lá, um monte de cachaceiro lá dando sangue, né? Então, assim, esse tipo de trabalho, a gente tem outras confrarias aqui. Não sei como é que elas funcionam, mas a gente não vê assim tanto movimento nessa linha, sabe? De levar, não só sentar para beber cachaça, mas de levar informação, levar conhecimento, fazer a coisa acontecer para trazer as pessoas do mundo da cachaça, né? E ver a cachaça com outros olhos. Então, as confrarias são extremamente importantes. Mas, assim, estar reunido por estar reunido, eu estou no boteco, né? Eu acho que a gente tem que ter um porquê, tem que ter um foco, tem que ter uma meta, né? E a gente sempre busca isso, né? Fantástico, parabéns. Nossa, fantástico, é isso aí. Ter consistência, né? Exatamente. Agora, aquela história, né? Se você, como eu estava lá com o pessoal do Paraná, né? Você tem que ter um elemento diferencial, né? Que a pessoa vá buscando outra coisa, né? Que não seja só estar ali no botequim tomando cana, né? Tem que ter alguma coisa. Aí a gente já tem a honra e glória da cachaça, a gente tem construído esse caminhar, né? A Confraria Paraibana da Cachaça já é uma referência de cachaça também pelas pessoas que estão frequentando, mas também pelos trabalhos que a gente faz. A gente faz os nossos passeios etílicos culturais, né? A gente chama de jornada etílico-cultural. A gente bota o pessoal na van, vamos visitar os engenhos, a gente sempre dá apoio nos engenhos. Quando a gente está no engenho, geralmente a gente faz uma palestra lá também, com engenho com visitação, a gente junta todo mundo para falar de cachaça, às vezes o proprietário, né, o produtor não tem esse jogo de cintura, né? Então a gente sempre faz um evento dentro do engenho da pessoa e sempre também vai para restaurantes que respeitem cachaça quando a gente vai almoçar, né? Que aceitem a nossa cachaça e também às vezes a gente faz uma aulinha de degustação com quem está lá no restaurante. Então a gente faz esse movimento, sabe? É uma coisa que todo mundo gosta e faz com muito prazer. Infelizmente ainda não vivo de cachaça, um dia eu espero viver, mas eu faço isso com o maior prazer do mundo. Eu não, todo mundo que está lá. Tem que E gostar essa, realmente do que está fazendo, sabe? sobre as aulas aí que você fala, você falou de um curso que você dá de 4 horas. Sim, E esse curso também é para uma pessoa completamente leiga? Como é que é isso? exatamente. É um É um curso curso de aberto. Eu dou, introdução do cara no mundo da cachaça. exatamente. É um curso que a gente chama de introdução à sommelier, né? É para a pessoa ter os Entendi. Porque a gente vai criar primeiros aqui contatos, na primeiros Cabas da conceitos. Ribeiro um curso que vai chamar Cachaça Experience. Deve ser mais ou menos esse esquema aí, né? E esse É, turismo de experiência, ele está aumentando demais, né? Não sei se você tem percebido isso. As pessoas, depois da pandemia, ficam ávidas por viver experiência. Então, é uhum. muito importante esse trabalho também, né? A gente faz, são 4 horas. Nas 2 primeiras horas, a gente trata de história e legislação, mitos, bate um grande papo com as pessoas, né? Aí, nas outras 2 horas, a gente pega uma cachaça extra premium, uma cachaça descansada e uma cachaça branca. E a gente tem uma fichinha de análise, né? Aí o pessoal vai brincar de juiz de cachaça, entender cachaça, aí depois a gente faz brincadeira com chocolate, com doce, enfim.
Ah, a cachaça pode ser combinar com doce? Eu digo, "Oxe, só combina." Então, assim, as pessoas têm outra ideia. São os cursos que mais me dão prazer, sabe? Porque você vê a transformação, do jeito que a pessoa entrou e do jeito que ela saiu com relação ao conhecimento e com relação ao respeito que tem com a cachaça, sabe, Arnaldo? Muito legal. Ana Laura, mais alguma pergunta, Otávio? Eu quero só, então, para finalizar, né? Eu quero que você conte para a gente e dê aí uma dica, Maurício, para quem quer criar uma confraria, está pensando nisso e vai escutar esse nosso programa, essa nossa entrevista aqui. Dicas aí práticas para ser bem assertiva a criação de uma nova confraria e aproveitar, né, para que esses grupos de apreciadores, né, impactem outras pessoas, outros mercados, mostrando justamente o valor da nossa cachaça, a história, a importância de ver, né, de onde ela veio, como é que ela vem, essa embalagem, né, que traz todo a honra do produtor. Olha, Ana, a confraria, eu falo pela minha experiência, né? É você ter foco, você tem que ter foco, tem que ter vontade, e tem que se juntar com gente que realmente te ajudem, porque demanda tempo, demanda massa, demanda saco, porque você tem que fazer a coisa acontecer do zero, né? Então você tem que ter gente que te ajude. Mesmo que você faça uma reunião com 5 pessoas, mas se aquela coisa está embasada, o pessoal está focado, o pessoal está no mesmo barco, né? Esse negócio vai aumentar naturalmente, né? Por isso que a gente não tem tanta preocupação em crescer tanto, porque a gente está buscando justamente a qualidade. A gente tem sido muito exitoso. Então, você tem que ter tempo e se dedicar realmente. Eu sou engenheiro mecânico, trabalho na área de engenharia mecânica e cachaça é minha segunda atividade, né? Eu sou consultor do Sebrae, sou consultor do Senar, eu vendo cachaça também pela internet. Então, assim, não é que eu me dedique 100% à confraria, mas toda semana eu tenho 1 hora, 2 horas para a confraria que eu me dou. Eu não recebo nada por isso, né? Mas você tem que ter essa vontade, tem que ter esse carinho, esse respeito pela própria cachaça, porque se você não faz, é melhor não fazer, né? Então a gente faz por gostar mesmo. Então a pessoa tem que gostar, tem que se reunir com gente que faça acontecer também, não se preocupar só, porque se ele vai só atrás de número, ela vai funcionar 1 mês, 2 meses, daqui a pouco ela se perde, porque você não estava comprometido com o negócio, né? As pessoas. E ter foco, né? E querer fazer realmente a coisa acontecer, porque sem isso, eu acho que é difícil, porque naturalmente o pessoal já tem um distanciamento. Se você não faz uma coisa diferenciada para que mostre a essas pessoas que a cachaça é outra coisa, enfim, tem que ter alguma a mais, né? Porque senão não vai. Então é isso, é dedicação, foco e persistência no caminhar. Muito legal. Parabéns, parabéns. Essa Agora, só, série de só, só entrevistas. assim, Ana Laura, só para encerrar minha fala, né? A Paraíba também, assim, as sementes da cachaça aqui, elas caem no campo fértil, né? Então é fácil você estar com gente aqui interessada, né? Num lugar onde a cachaça não é tão valorizada, não é tão presente no cotidiano, de fato, talvez seja bem mais difícil você fazer um trabalho como esse que a gente está fazendo aqui. Então a gente também tem que dar esse crédito aí para a própria cachaça e pela própria cultura do local, né? Verdade, isso conta bastante, né? Mas o que eu ia falar é mesmo dizer que essa série de entrevistas com líderes, né, das confrarias no Brasil inteiro que o Cana Brasil e o Cachaceiro estão realizando, tem me trazido realmente uma grande oportunidade de conhecer essas realidades e eu fico maravilhada. Então, quero mesmo, né, parabenizar você, todos os membros da comparsa, toda a diretoria, por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Vocês estão mais do que no caminho certo e, com certeza, essa nossa conversa vai inspirar muitas pessoas a alinharem sua confraria ou a criarem outra. Então, assim, parabéns, que fantástico, que riqueza esse nosso bate-papo aqui hoje. Obrigado. Também gostaria de parabenizar o trabalho. É impressionante, né? Uma confraria nova e um trabalho maravilhoso sendo feito, inclusive com a divulgação do conhecimento, divulgação da tecnologia. Isso também faz toda a diferença. E parabéns aí, o Murilo é meu ex-aluno, quero dar o parabéns a ele, mesmo ele não estando na entrevista. E trabalho lindo que vocês estão fazendo. Obrigado. Parabéns, Maurício. É incrível.
A gente precisa das confrarias, né? A cachaça precisa ter um fã-clube maior e ter um fã-clube especializado também para divulgar essa cultura. Então, gente, um abraço a Valeu, todos Otávio. e até a próxima entrevista aí, né? E eu também manifestar aqui, Ana Laura, que está sendo um aprendizado maravilhoso para mim, tá? Essa questão das confrarias e vamos seguir aí fortalecendo essa forma de comemorar com a cachaça, né? Tão legal e que traz tanta alegria nesses encontros, né? Um grande abraço aí a Ma- todos. Oi, pode O falar, Ana. Arnaldo, não, e eu só passar agora para finalizar, caso o Maurício queria fazer as considerações finais, né? Para a gente encerrar, porque dava para ficar aqui o dia inteiro falando de cachaça, mas para ele fazer as considerações finais dele para a gente despedir. Eu também agradeço muito a vocês aí. Na verdade, a Ana Laura já me falava, nem na verdade também eu tenho que agradecer muito a Ana Laura, missa de corpo presente, porque antes de fundar a Confraria Paraibana da Cachaça, foi ela que me deu força, foi ela que me orientou, ela foi incrível também, né? Sempre que eu falo sobre a história da confraria, eu falo de Ana Laura. Ai, Eu que lembro bem, eu delícia, muito trabalhando obrigada. aqui no quintal e conversando Desde com ela, ia fazendo aqui uma estrutura aqui de ferro aqui em casa, e Ana Laura, é isso, e ela me dando a maior força. Então, muito obrigado, Ana. Você faz parte da nossa história desde o começo. Delícia, Enfim, obrigada. eu agradeço muito a vocês por esse espaço. A gente percebe que esse tipo de coisa valoriza o trabalho da gente, nos dá mais ânimo para a gente continuar, e a gente sabe que está no caminho certo. Uma coisa só para complementar, né, Laura, sobre a questão do sucesso da confraria, a gente tem aqui na nossa confraria uma entidade chamada padrinho, né? Então, quando você convida alguém, você fica padrinho daquela pessoa. E toda reunião você chama a pessoa, ou então você está com a pessoa, vai ensinar a beber cachaça para ele ter essa intimidade. Então, é o padrinho. Então, eu tenho 12 padrinhos, né? O pessoal, você que me ensinou a beber cachaça, então isso me dá um orgulho danado. Uma outra coisa legal que a gente também desenvolveu aqui. Mas eu não conheço, infelizmente, a realidade de outras confrarias, como vocês estão falando. Eu queria saber se vocês depois vão fazer um apanhado, vão fazer algum trabalho tendo sei lá, um relatório, um livro, um material sobre isso. Ô, Maurício, desde o ano passado, o Caxiense se propôs a fazer um manual de confrarias. Esse manual já está bem adiantado, era para ser lançado no início do ano, e agora a data vai ser ou setembro, ou talvez, quem sabe, até na Paraíba em outubro, que é uma grande oportunidade que tem o Brasil Cachaças. Nós vamos conversar sobre isso e, quem sabe, a gente faz até numa reunião da comparsa, né, que pode ser uma grande oportunidade a gente falar disso. O intuito especificamente do Cachacier é trazer um pouco do que tem essa realidade das confrarias e dicas para que as pessoas possam criar confrarias. E aí, junto a isso, veio essa oportunidade vinda como proposta do Cana Brasil, da gente fazer essa série de entrevistas. Então, foi fantástico, né? Que vai só trazer mais informações e, na verdade, disponibilizar mais conteúdos para que as pessoas conheçam as confrarias, porque fala-se muito de confrarias de vinho, confrarias de cerveja, mas de cachaça precisamos falar para as pessoas que existe. Né? Tem gente que quer Uhum. fazer parte de um grupo desse e nem sabe que existe. Então, eu acho que todo esse movimento é muito positivo. As confrarias acontecendo, a gente do Cachaceiro criando esse conteúdo, que está bem adiantado, essa iniciativa e esse convite que veio do Cana Brasil para essa série de entrevistas. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, a gente está no caminho certo e não tenho dúvida que a gente, voltando a falar daqui a, sei lá, nos próximos 5 anos, a gente vai ter muito mais grupos bem estruturados no Brasil inteiro e até fora também, né? Falando de Uhum. cachaça, vivenciando a cultura cachaceira. É a minha opinião. Muito legal. Olha, eu tomara que eu encontre aqui o Arnaldo e o Otávio também, aqui na Paraíba, em outubro. Novembro? Não, novembro. Não Pois vejo a é, hora de ir, Maurício. é uma Também, grande vamos tomar uma. oportunidade. Está aí uma boa data, Eu- né? É legal mesmo. Então, gente, um abraço a todos. Excelente entrevista, muito aprendizado, né? A gente tem que aprender com quem está tendo esse sucesso aí, né? Não acho que é por acaso, não acho que é porque a Paraíba e tal, não. Eu acho que realmente tem um trabalho sério, um trabalho de muita competência.
Grande abraço a todos aí. Valeu, obrigado, Arnaldo. Obrigado, Um Otávio. abraço. Obrigado, Ana. Muito Até mais. obrigado, foi Muito obrigado, fantástico, muito bom Luiz. encontro. Excelente.